Agora presta atenção aqui que nós vamos ler a palavra de Deus, Êxodo do capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar aquilo que é vivo na tua palavra. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor leve cativo agora os nossos pensamentos, o nosso entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer ministrar conosco através da Bíblia, Senhor. Pai, usa-me, Senhor, aqui como uma ferramenta do Senhor, que a tua voz seja ouvida nessa noite e não a minha, para que todos nós, inclusive eu, Senhor, sejamos ministrados pelo Senhor Jesus nessa noite. E é a ti, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar e presta atenção, hein? Não se desliga não, e silêncio todo mundo, por favor. Quantos aqui já assistiram algum filme, ou algum seriado, ou alguma coisa do tipo, que mostra a história de alguém que gostaria de fazer tudo certo, mas nas vezes que tenta fazer tudo certo, dá tudo errado? Eu vou dar um exemplo. Quantos aqui já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? Se você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, você sabe que o Chris, ele é campeão em tentar fazer as coisas certas e dar tudo errado. O Chris, ele sempre tenta dar um jeito de fazer algo certo, segundo o que ele entende ser certo, mas parece que tudo desanda. A mesma coisa acontece, por exemplo, os mais antigos vão lembrar disso, com o Chaves. O Chaves também, tudo que ele tenta fazer certo, dá errado, e aí ele toma aquele como um croque, é isso, né? Toma do Seu Madruga. E aí tem muitos outros exemplos de coisas que acontecem assim. E aí, gente, dá muita raiva, porque você pensa, como que um cara que tenta fazer tudo certo, às vezes dá tudo errado? E aí, é a mesma coisa quando você resolve ensinar alguém de alguma coisa que você está apto a fazer. Então, não sei se você já teve essa experiência de pegar algo que você sabe fazer e fala assim para a pessoa: então eu vou te ensinar. Você vai pegar isso aqui e a pessoa fala: ah, tá bom, já sei. E pega na sua mão antes de você ensinar, antes de estar pronto. Você fala: mas calma, filho, presta atenção. Calma, aprende de primeiro, depois você faz. E isso, gente, é muito ruim. É muito ruim. Quer ver outro exemplo de coisas que acontecem assim, nesse mesmo estilo de coisa que eu estou falando, que é muito ruim? Quando você resolve fazer um bolo com pressa, ou sua mãe resolve fazer um bolo com pressa. Você sabe o que acontece, né? Acontece que um bolo, ele tem um tempo certo para ficar dentro do forno. Quando fica menos tempo dentro do forno, quando o bolo sai, ele parece uma pasta, parece uma massa, chama embatumado ele fica. Aquele gosto horrível de farinha. Você já teve essa experiência de chegar em casa? Você chega em casa depois da escola, tem um bolo de cenoura maravilhoso, com aquela cobertura de brigadeiro. Você corta, a primeira garfada que você dá, você vai: meu Deus. Aí sua mãe fala: gostou, filho? Você fala: amém, mãe. Porque também é ruim o gosto de farinha, mas é pior o medo da mãe. Mas, gente, essa é uma coisa que sempre acontece.
É uma coisa que sempre acontece com pessoas que às vezes têm a intenção boa, mas por algum motivo as coisas que são a responsabilidade das boas intenções acontecem da maneira errada, ou produzem um resultado errado, produzem um resultado que se torna ruim. Isso por conta de às vezes não estar no tempo certo, por às vezes não estar apto para fazer aquilo ainda, ou por às vezes simplesmente você não ter um entendimento de como fazer e o porquê fazer as coisas. Então isso é algo que acontece muito. E olhando para essa história que nós lemos, a história de Moisés, a gente vê que isso é exatamente o que acontece. Exatamente isso acontece com Moisés. Para quem não conhece a história, eu quero recapitular aqui de uma maneira bem rápida. Moisés é um cara muito, muito, muito importante para a história do povo hebreu. Porque Deus havia feito uma promessa para o povo hebreu de que daria um lugar, de que daria uma terra, de que daria uma descendência. Só que chega nesse momento da história, o povo hebreu estava sendo perseguido, não só perseguido, mas como estava sendo feito escravo no Egito. Eles trabalhavam de uma maneira pesada, eram escravos naquela terra. E aqui nesse texto fica claro que a situação não era fácil. E aí Deus então chega a certo ponto da vida de Moisés, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Para você que não sabe por que a gente canta aquela música, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É por causa da história de Moisés que Deus fala com ele, aí Deus chama, aí Deus pega Moisés, estava no deserto, leva de volta para o Egito. Moisés enfrenta o faraó libera, aí Moisés coloca o cajado no mar, o mar abre no meio, o povo passa e só coisa maravilhosa vai acontecendo com Moisés. Mas mais maravilhoso do que a gente vê como foi o caminho, a história de Moisés, a partir do momento que Deus chama ele, é maravilhoso ver que Deus já estava cuidando de Moisés desde o seu nascimento, que é exatamente um pouquinho antes desse texto que a gente leu. A Bíblia conta que o faraó tinha dado uma ordem naquele lugar de fazer o seguinte: ele estava vendo que o povo hebreu estava se destacando muito, que estava nascendo muita criança, que eles estavam ficando cada vez mais fortes, e o faraó ficou com medo deles de alguma maneira se rebelarem. Então o faraó dá uma ordem, ele fala o seguinte: todos os bebês que nascerem, vocês vão sabe o que significa isso? Sabe ou não sabe? É exatamente isso que você está pensando. O faraó manda matar os meninos que nascessem. E aí então Moisés, ele nasce bem nessa época. Olha o B.O. Moisés nasce nessa época, só que a mãe de Moisés, ela decide proteger a vida de Moisés. Ela pega Moisés, coloca dentro de um cesto, pega o cesto, coloca dentro do rio Nilo e manda o menino. E ali a gente já vê que Deus estava cuidando dele, porque imagina você, um bebezinho num cesto no rio. E aí, gente, olha só o que acontece, olha o que Deus faz. A filha do faraó, a princesa do Egito, ela chega e ela encontra esse cesto. Quando ela pega o cesto, ela encontra o bebê. E aí ela pega esse bebê, ela decide adotar Moisés agora como um filho da princesa do Egito. Só que não para por aí, olha o que aconteceu. A irmã de Moisés estava acompanhando ele pela margem do rio, olhando com o olho. Ela chega para a filha do faraó, para a princesa, sabe o que ela diz? Ela fala assim: viu, eu sei que você encontrou esse bebê, eu posso cuidar dele para você, eu posso chamar minha mãe para amamentar esse bebê para você, porque ele é filho hebreu. E aí a princesa do Egito, a filha do faraó, diz: faça isso então. E aí então Moisés, ele é criado e ensinado pela própria mãe, pela própria irmã de Moisés, até que chega o momento em que ele é entregue para a filha de faraó, para ele se tornar um cidadão egípcio. Então, Moisés, a gente vê que há algo maravilhoso que acontecia na vida dele. Deus já estava cuidando, Deus já estava protegendo, e aqui fica claro para nós de que Deus já tinha um propósito especial na vida de Moisés, desde que ele nasceu. Ou seja, havia um grande plano de Deus através da vida de Moisés. E quando a gente lê um texto como esse, a gente fica pensando que isso é apenas uma exclusividade de Moisés. Deus ter um plano para a vida de Moisés é algo que aconteceu só com ele, ou aconteceu com grandes outros homens da Bíblia. Mas eu quero que você entenda de que nos dias de hoje a mesma coisa acontece comigo e com você. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós.
Deus tem um desejo de nos usar de maneira poderosa na terra nos dias de hoje. Deus tem propósito e talvez você nem tenha consciência disso, mas Deus guarda você. Deus sonhou com você desde antes de você nascer. Deus guarda você desde o ventre da sua mãe. Deus esperava ansiosamente o dia em que você ia se arrepender dos seus pecados, se entregar para Ele, para que o propósito dele começasse na sua vida. É por isso que tem alguns textos que afirmam isso para nós. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, e uma nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que há uma missão para você. Deus te encarregou de uma função, Deus te encarregou de um propósito. E há muitos outros textos que dizem isso e que fazem todo sentido para a nossa vida. O que eu quero que você entenda é que Jesus, quando Ele resolveu subir naquela cruz e morrer para nos salvar, Ele não só estava preocupado em nos salvar, como Ele estava também preocupado em compartilhar com você uma missão, uma responsabilidade daquilo que é a missão do próprio Deus. Deus conta com você. Fala para quem está do seu lado: Deus conta com você. O que eu quero dizer é que a partir desse propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós, Deus pode fazer muita coisa. Deus pode levantar aqui do nosso meio evangelistas. Deus pode levantar aqui do nosso meio missionários. Deus pode levantar aqui do nosso meio pastores, profetas. Deus pode de repente aí... Você que está me ouvindo falar hoje, você ou a pessoa que está do seu lado, pode ser daqui a alguns anos o pastor que vai estar aqui no meu lugar. Deus pode fazer isso. Deus pode usar você, dar propósito para você dentro da sua casa. Às vezes você olha uma situação caótica dentro da sua casa, e às vezes o propósito é você ser a luz do Senhor lá dentro da sua casa. Deus pode te usar para curar enfermos nos hospitais. Quantos aqui creem que Deus é o mesmo que curava lá? Jesus curava e Ele é o mesmo até hoje, pode curar. Quantos creem nisso? Deus pode colocar qualquer um de nós aqui um dia sentados na cadeira de um presidente da república. Deus pode fazer você do homem mais importante de uma nação para cumprir o propósito dele. O que eu quero dizer é que Deus tem um propósito para a vida de todos nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Assim como Moisés, Deus pode te levantar para salvar uma geração. A gente fala muito hoje de avivamento no Brasil. Deus pode te usar para ser o responsável por trazer avivamento para o Brasil. Então o que eu quero que você entenda é que há um propósito de Deus na nossa vida. Deus pode fazer muita coisa. Só que quando nós olhamos para esse texto, a gente vê exatamente isso acontecendo com Moisés. Porque olha só o que acontece. Moisés era um homem e ele sabia que ele era hebreu. Não havia dúvidas no coração de Moisés de que ele era hebreu. Ele vivia como egípcio, mas ele sabia da sua história. E aí quando ele decide ir até o lugar onde a Bíblia diz que ele foi para ver o seu povo. Ele foi para ver as pessoas, para ver o que estava acontecendo. A Bíblia é clara em dizer que ele fica extremamente incomodado com a cena que ele vê. Uma cena de injustiça, uma cena problemática. E mais do que isso, ele vê uma cena de um egípcio agredindo covardemente um homem hebreu. E aí é gerado então no coração de Moisés um desconforto. E o que eu quero dizer para você é que é neste ponto, é exatamente neste desconforto que Deus começa a revelar o propósito dele na vida de Moisés. E aqui já há algo importante que eu quero falar para você. Há muitas formas de Deus revelar os propósitos dele para a nossa vida. Há muitas formas de Deus nos chamar a responsabilidade de alguma coisa. Mas uma das maneiras mais eficazes de Deus te chamar a responsabilidade para alguma coisa é gerando um desconforto no seu coração. Você já viu alguma cena que te choca? Você já viu alguma cena que te incomoda? Que você fica, não acredito que isso acontece. Não acredito que é dessa maneira. Isso gera um desconforto dentro do nosso coração. Quantos aqui já passaram por isso? Ou você quer ver algo mais da nossa realidade? Quando você começa a ver atitudes nos seus amigos que te incomodam, você fala, cara, não é possível.
Não é possível que essas pessoas tenham coragem de fazer isso. Não é possível que essas pessoas tenham coragem de ter essas atitudes. Começa a gerar um desconforto. Começa a gerar parece que um sentimento ruim que dá vontade de você falar, cara, dá vontade de não estar mais com essas pessoas. Quantos aqui já sentiram isso de alguma forma, em alguma situação? Pois é, o que eu quero dizer é que isso é algo que muitas vezes Deus usa para nos revelar um propósito que Ele tem para a nossa vida. Há algo que eu sempre digo aqui, e muitos já tiveram atendimentos comigo aqui, já sabem que eu sempre digo isso. Que muitas vezes desconfortos que você começa a sentir dentro da sua casa, ou no meio das suas amizades, no meio da sua escola, ou no meio até mesmo aqui do Nazatim, é Deus dizendo para você que Ele precisa de você para ser a diferença. Porque se você não sente o desconforto, você está simplesmente acostumado com aquilo. E aí, gente, o que eu quero que você entenda é que quando Moisés sente esse desconforto, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: eu devo fazer alguma coisa. Imagina Moisés era um cara forte, a Bíblia deixa claro isso para nós. Moisés era um cara inteligente, ele tinha sido estudado, ele estudou nas melhores escolas que existiam na época no mundo. Moisés, ele era um cara muito bom naquilo que ele fez. Só que Moisés também sabia que ele era hebreu. Quando ele olha uma situação daquela, a coisa que passa na cabeça dele é: eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver alguma coisa. Porque se tem alguém aqui que tem autoridade, porque eu sou do Egito, eu sou o príncipe do Egito. Se tem alguém aqui que é poderoso, se tem alguém aqui que é inteligente, se tem alguém aqui que é forte, sou eu. Ou seja, eu vou resolver essa responsa, eu não vou deixar essa injustiça acontecer com o meu povo não. Eu vou para cima. E aí, gente, o que ele pensa? Começou minha missão. O desconforto faz então Moisés entender que ele precisava fazer algo para salvar aquele homem, para salvar aquele povo. E de fato, gente, aqui a gente já tem um spoiler da história. Era exatamente isso que Deus queria para Moisés, não era? Era ou não era? Deus tinha começado a preparar uma jornada para Moisés ser o libertador do povo. Só que sabe qual é o problema aqui? Que ele faz o que ele tinha que fazer, ele mata o egípcio, esconde o egípcio. Aí no dia seguinte, ele chega lá, encontra 2 hebreus, agora 2 do mesmo povo. Olha a preocupação de Moisés, ele volta no dia seguinte lá. É o senso de missão. Aí ele chega e encontra 2 homens do mesmo povo agora, fazendo a mesma coisa que o egípcio estava fazendo. Os 2 estavam se espancando. Aí ele olha para o agressor e fala: para de fazer isso. Aí o agressor vira para ele e fala: o quê? Quem é você, cara? Quem é você para me dizer o que eu devo fazer? Você acha que você é um juiz? Você acha que você tem alguma autoridade na minha vida? Você acha que você é alguém enviado por Deus para fazer alguma coisa? Ou você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com o egípcio ontem? Aí então, Moisés descobre então, que aquele senso de missão, a sensação de ser uma resposta para aquele povo, a sensação de ser um salvador, um libertador para aquele povo, um super-herói, na verdade, para o povo não significava nada. Gera uma baita de uma frustração. Em Atos no capítulo 7, versículo 25, quando Estevão está contando isso, ele fala: imaginou que os seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. Sabe o que significa isso? Que Moisés achou que ele era a resposta, porque o incômodo gerou o propósito, e o propósito fez ele, agora eu vou agir, fez ele pensar, agora eu sou a resposta, é agora que eu vou libertar esse povo, eu não vou deixar essa injustiça acontecer, eu vou fazer alguma coisa. Mas a atitude dele de proteger virou um caos, porque se tornou num homicídio. E aí, gente, sabe o que acontece? Quando acontece um crime como esse, o faraó ficou sabendo e falou: manda pegar Moisés, nós vamos matar ele. Aí Moisés tem que fugir. O que eu quero que você entenda é que, sabe o que tudo isso mostra para nós? Presta atenção aqui, preciso que você construa essa ideia comigo. O que isso mostra para nós?
é que até havia uma boa intenção no coração de Moisés. Havia ou não havia? Havia. Havia um propósito de Deus sendo gerado no coração de Moisés. Um propósito de libertador. Alguém que vai ser uma resposta. Mas em nenhum momento Deus havia o comissionado para aquilo. A partir do momento em que ele enxerga uma injustiça e que ele sente que ele pode ser uma resposta, Deus não fala nada para ele, ele acha que ele deve agir. E aqui fica uma dica clara para mim e para você, e é sobre isso que eu estou dizendo. Moisés cometeu um grande erro, porque ele achou que aquilo que ele estava vendo, a injustiça que ele estava vendo, o incômodo que estava sendo gerado, o entendimento do que ele poderia fazer, da resposta que ele poderia ser, que Deus estava colocando na vida dele, é tomado por uma sensação de que ele deve fazer algo do jeito dele, ou seja, ele estava tentando fazer a vontade de Deus, porém da maneira como ele achou que deveria fazer. Porque quando a gente olha para isso, a gente vê que o grande erro de Moisés foi responder a um propósito, responder a um chamado, responder a um incômodo do jeito que ele acha que ele deveria agir. Ao invés de perguntar para Deus: Senhor, há um incômodo no meu coração, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Começa com um desejo sincero de Moisés de realizar algo, mas o final é o caos. E sinceramente, presta atenção aqui, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa caminhada, olhando para as coisas que Deus tem nos gerado em incômodos, em propósitos, em coisas que Deus tem colocado no seu coração, que você pode ser uma resposta e tudo mais. Quantos de nós, no ímpeto de fazermos alguma coisa, tentamos realizar a partir daquilo que nós achamos certo? Quantos de nós tentamos resolver as coisas à medida com que nós achamos que nós devemos fazer? E aqui, gente, presta atenção, eu não estou falando somente sobre os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu estou falando sobre todas as coisas da nossa vida. A gente é craque em chegar aqui e cantar: Senhor, faz em mim o teu querer. Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Se for preciso morrer, essa música é horrível. Se for preciso morrer, então me mata agora. A gente canta com a boca cheia, mas na hora do vamos ver, a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que deve fazer. E aí, gente, embora muitos de nós tenhamos dificuldade de entender isso, eu quero que você se lembre de que tudo na nossa vida de Deus, nós passamos por algo chamado processo. Presta atenção numa coisa: Deus não precisa de processo para fazer nada na nossa vida, mas nós precisamos de processos para entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, a gente começa a ver que o que mais tem hoje são pessoas que começam a caminhar com Deus, são pessoas que começam a entender de que há uma vontade de Deus para a nossa vida, são pessoas que começam a entender de que há um propósito de Deus para a sua vida, mas começam a colocar em prática a partir de planos que nós traçamos. A gente começa a ver muita gente agindo, pensando e falando, custe o que custar. Pessoas querendo exortar umas às outras, pessoas querendo até mesmo evangelizar as pessoas, enfiando a Bíblia goela abaixo. Nós vemos pessoas querendo realizar justiça com as suas próprias mãos. Ah, se essa pessoa me fez mal, ela vai sofrer na mesma moeda. Principalmente quando a pessoa não é cristã, a gente fala: não, Deus vai mandar um raio na cabeça dessa pessoa. Nem finge que você nunca pensou isso. Fala assim: Senhor, eu oro perdoando tal pessoa, mas se o Senhor puder matar ela, Senhor. Sabe o que é isso? É a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, tentar fazer os planos da nossa forma, e aí como consequência começa a acontecer igual aconteceu com Moisés. Incômodos que Deus começa a gerar no nosso coração, que podem se tornar o início de um processo, podem se tornar o início de um chamado, algo que Deus quer fazer, algo que Deus quer cumprir, algo que Deus quer realizar através da sua vida, na sua vida. Deus
coisas que Deus está querendo construir em você, gerar em você sentimentos, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar, coisas que podem passar por um processo. A gente acha que a gente já está, desde o momento que há um incômodo, pronto para realizar. E aí, a consequência é como de Moisés. A gente acha que vai colher coisas maravilhosas, mas quando vai ver, está colhendo caos. A gente começa a ter que fugir das situações como Moisés aconteceu. Posso falar? Vou ser sincero, é por isso que tem um monte de gente hoje, dentro da igreja, frustrada, por conta de coisas que a gente acha que a gente deve agir do nosso jeito. Você quer ver um exemplo? Relacionamentos. Se tem uma coisa que frustra e machuca as pessoas nos dias de hoje, são relacionamentos. E relacionamento que eu digo é relacionamento amoroso mesmo. Sabe por quê? Quantos aqui sabem que Deus tem um desejo e um plano para a vida de cada um aqui, de construirmos uma família? Quantos sabem isso? Levanta a mão aí. Quantos sabem que Deus deseja que você encontre a mulher ou o homem da sua vida? Deus quer isso. Só que sabe qual que é o problema? A partir do momento que a gente entende isso, a gente pega e fala assim: ok, Senhor, entendi qual é a sua vontade, agora faz o seguinte, o Senhor deixa que eu resolvo. Tem umas minas que eu acho gata, tem uns caras que eu acho que vale a pena, eles não são muito crentes, mas Senhor, fica tranquilo, vou dar meu jeito, vou evangelizar ele aqui, na hora que eu precisar eu te chamo, o Senhor abençoa. Sabe o que é isso? Há um plano de Deus para você se relacionar, mas desde que você faça de acordo com o que Ele tem para você. Tem gente que fala assim: eu tenho o sonho de ser mãe. Aí quer começar a namorar com 12, 13, 14 anos. Você vai ser mãe com quantos anos, minha filha? Vai ser mãe com 17? Não, vai ter que namorar 10 anos até chegar a hora de casar, meu irmão. Isso é receita do diabo para você se dar mal. Ai, será? Será? Não, pergunta, tem um monte de gente aqui no meio que está sofrendo porque tentou realizar um plano de Deus do jeito errado. Tentou fazer do jeito que acha que... Eu acho que é isso, Senhor. Eu olhei para a pessoa e falei: é Deus. É Deus me mostrando: pastor, há uma revelação. Sonhei com a pessoa. É ela. Quer ver outra coisa? Experiências forçadas com Deus. Quer ver um negócio? Presta atenção aqui, presta atenção. Tem gente aqui no nosso meio que Deus está começando a falar que tem chamado missionário. Tem gente que Deus quer levar daqui para lugar perseguido, que vai converter e salvar um país inteiro. Eu creio nisso. Sabe qual que é o problema? Quando você começa a perceber isso, imagina, você é novo. Você não sabe, você não tem experiência ainda nem de ganhar dinheiro direito. Quem dirá de pedir para viver como missionário. Aí o que você faz? Ah não, então se há um propósito missionário para a minha vida, eu já vou. Já vou. Vou me enfiar em 12 viagens missionárias no ano, uma por mês. Vou fazer a maior loucura da minha vida. Vou sem dinheiro, vou sem planejamento. Vou ficar pedindo, queimando minhas fichas para todo mundo. Fazendo a igreja se movimentar. Vou fazer um monte de coisa. Aí você vai lá, você não está preparado para ser missionário ainda. Porque Deus só disse que você seria missionário. Deus ainda não falou para você: seja missionário. Aí você vai, você tem uma experiência frustrante. Você volta e fala: isso não é para mim não. Foi ruim demais. E aí sabe o que acontece? O projeto de um missionário virou um projeto fracassado de um missionário, porque você nunca mais vai fazer isso, porque você acha que não é de Deus para você. É tentar fazer a vontade de Deus com a sua própria força. Sabe uma coisa que eu mais vejo hoje? Jovens, até mesmo adolescentes, que começam a sentir que Deus está falando com ele. Deus começa a dar palavras, começam a pregar, começam a impactar pessoas e acham que tem que sair e abrir igreja. É tentar fazer algo de Deus com sua própria braço. É tentar fazer as coisas, justiça pela própria mão. Isso acontece também, gente. Quantos de nós queremos humilhar as pessoas em nome de Jesus? Sabe o que significa isso? Significa você chamar a pessoa e falar assim: viu, eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, que você não presta. Você não vale nada. Você só machuca a pessoa, mas está fazendo em nome de Jesus.
Às vezes Deus te chamou para ser alguém que ajuda as pessoas, seja alguém que discipula as pessoas, mas você não está disposto a viver o processo do jeito de Deus, você quer fazer do seu jeito. Eu vou falar na cara dela, eu vou falar na cara dele, sem vergonha. Então entenda uma coisa, há muitas formas de nós fazermos as coisas de Deus, mas a primeira delas é se submetendo a um processo. Sabe por quê? Moisés, por ter um chamado, Moisés, presta atenção aqui, Moisés por ser príncipe do Egito, Moisés por sentir o incômodo de saber que ele tinha a capacidade de ser uma resposta, ele acha que ele deveria seguir do jeito que ele acha. Eu vou matar o egípcio, esse povo vai aprender que nunca mais pode mexer com nós. E aí, gente, a gente precisa se lembrar que há algumas coisas importantes que esse texto nos ensina. O que eu quero que você guarde nessa noite é que, olhando para essa história, Moisés, ele até tinha um propósito. Moisés começa a entender que havia um chamado para a vida dele, para ser um libertador, mas a partir do momento que ele age do jeito que ele achou que deveria agir, e não do jeito que Deus queria. A primeira coisa que a gente tem que entender é que é Deus quem realiza as obras na nossa vida, e através da nossa vida. Entenda uma coisa, Deus começou a colocar um plano na vida de Moisés, mas Deus ainda precisava comissioná-lo para isso. Lembra que eu dei o exemplo aqui do missionário? Presta atenção uma coisa, não é você quem vai abrir portas na sua vida, é Deus. Espera. Você tem um sonho de ser pastor um dia na sua vida, Deus tem falado isso para você? Não tenta forçar púlpito, é Deus quem vai te colocar nesse lugar. Quem realiza é Deus. Você pode achar que você é bom o suficiente para já fazer alguma coisa, mas quem quer viver a vontade de Deus, de acordo com a forma como Deus quer fazer, precisa entender que nós devemos estar alinhados com Ele. Mas como que eu vou estar alinhado com Deus? Como é que eu vou saber para onde ir, como ir, o que fazer? Simples, esteja alinhado com Deus. Sabe qual é uma das melhores maneiras de nós vivermos processos com Deus? Relacionamento. Sabe por quê? Simples, vou explicar para vocês. Eu sou casado com a Marininha. Relacionamento. E no meu relacionamento há muitas coisas que eu quero fazer, mas nem tudo eu faço. Sabe por quê? Porque tem dia que eu chego em casa e ela fala assim: não, você não vai fazer isso não. Por exemplo, tem dia que eu quero chegar e dormir, ela quer que eu lave a louça. Parece a morte, confesso, mas a verdade é que é no relacionamento que a gente entende até onde a gente pode ir. Sabe o que eu faço, gente? Eu vou lavar a louça, porque no final das contas, se eu acordar no dia seguinte com a louça na pia, vai estar daquele jeito, fedendo. Relacionamento com Deus garante de que a gente vai ouvir tanto os sims quanto os nãos. Garante que a gente vai ouvir aonde Deus quer que a gente ande, onde Deus quer que a gente não ande. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que se submeter a Deus significa confiar. Fala para a pessoa que está do seu lado: confie em Deus. Mas fala com vontade. Às vezes, presta atenção aqui, presta atenção, às vezes, você vai ter que tomar decisões que você sente no seu coração que Deus está pedindo para que você tome, que na sua cabeça pode não fazer sentido nenhum, mas você precisa confiar de que se é Deus que está te direcionando, é a decisão correta. E muitas vezes a decisão é: espera, a decisão é: se acalma. Muitas vezes, diante das injustiças, nós vamos precisar nos calar. Diante de situações que você passa, às vezes Deus vai dizer o seguinte para você: perdoa. Como, Deus? Não é possível. Se você é alguém que confia em Deus, você sabe que essa é a melhor escolha. Não importa, mas é injusto. Não importa, confie em Deus. Se nós queremos viver uma vida espetacular com Deus, nós precisamos aprender a confiar. E confiar significa dar os passos que Deus quer que eu dê.
Significa esperar o tempo do Senhor quando eu tiver que esperar. Significa não agir na maneira como eu acho que devo agir. E uma última coisa que esse texto nos ensina é que todos os processos de Deus acontecem no tempo certo. Acontecem no time de Deus. Sabe por quê, gente? Olha só, nesse texto de Moisés aqui, a gente vê o seguinte: começa a ser gerado no coração dele um propósito de ser um libertador. Amém? Presta atenção. Começa a ser gerado nele um propósito. Só que a forma como ele age mostra que ele não estava pronto para ser um libertador. Mostra que ele estava completamente despreparado para fazer as coisas, porque Deus nunca pediu para Moisés matar ninguém. A atitude dos hebreus no dia seguinte, sabe o que mostra para ele também? Mostra que nem o povo estava preparado para ter um libertador naquela época. Precisava esperar um pouco mais. O que eu quero dizer é que o tempo é fundamental para a construção daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu venho falando isso nos últimos dias para muitas pessoas, e eu sempre digo isso, de que Deus jamais vai dar algo maduro para alguém que é imaturo. Deus jamais vai dar algo para você cuidar, se você não tiver o preparo para cuidar. Deus não vai investir em alguém que, se não estiver preparado, vai falhar daqui a um tempo. Entenda uma coisa: o tempo é fundamental para Deus realizar os propósitos dele na nossa vida. Os processos de Deus na nossa vida passam pelo tempo. Sabe por quê? Porque você não tem consciência nenhuma de como vai ser daqui 10 minutos na sua vida, mas Deus já conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro, e Ele sabe o que você vai fazer lá na frente. Por isso Ele sabe o que você precisa passar hoje para estar preparado. Só que isso leva tempo. Deus demonstra o propósito que Ele tinha para Moisés aqui. Moisés acha que deve agir. Moisés mata um egípcio por causa disso. Só que, por causa disso, ele foge para o deserto. Com 40 anos ele estava. E somente 40 anos depois, com 80, Deus chama Moisés. Talvez poderia ter sido antes. Deus poderia chamar Moisés e falar: vai lá falar com o faraó agora. Joga o cajado no chão, vai virar serpente. Deus podia ter feito tudo isso antes, se Moisés não tivesse agido da maneira como ele achou que deveria agir. Talvez as coisas poderiam ter sido diferentes se Moisés, que era inteligente, que era um homem que estava com um propósito, entendesse de que Deus é quem realiza as coisas no tempo dele, e que eu e você devemos apenas confiar. Devemos confiar naquilo que Deus está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes nós tentamos resolver os nossos desafios, os nossos problemas, as coisas, tentamos viver os chamados, tentamos viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida, tentamos ser resposta às injustiças, tentamos ser respostas na igreja, no ministério, na sua casa, tudo mais. A gente tenta fazer tudo aquilo que a gente acha que deve fazer. E aí, como Moisés, às vezes a gente comete alguns erros. A gente comete alguns erros de agir do jeito que a gente acha. Às vezes, para não perder alguma coisa, a gente faz algo achando que Deus está no negócio, mas às vezes Deus queria que você perdesse. Mas a maravilha dessa história aqui é que Moisés errou. Talvez o tempo para ele realizar o propósito de Deus tenha atrasado um pouco, mas Deus não deixou de olhar para o propósito. Deus não olha para o erro de Moisés. Deus continua olhando para o propósito. Deus continua olhando para quem Ele queria que Moisés fosse. E aí, gente, o que eu quero que você entenda é que Deus ainda usou o erro de Moisés para transformar a sua vida, para fazer ele entender, para ensinar humildade, para ensinar submissão. Deus ensinou Moisés. Agora o ponto que eu quero te dizer é que tem coisas que você não precisa passar na sua vida, se você aprender hoje a
esperar o tempo de Deus, viver o processo, confiar nele, sabendo que quem faz tudo na nossa vida é o Senhor. Você pode entender isso e começar a agir diferente diante das coisas na sua vida hoje. Deus não quer ninguém falhando, Deus não quer ninguém fracassando, Deus não quer ninguém errando, Deus não quer que você haja de acordo com a sua própria força, de acordo com aquilo que você acha certo, ou de acordo com aquilo que você acha justo. Não, Deus quer que você apenas se submeta e confie. E aí, todos os propósitos que Ele tem para a sua vida vão acontecer. No tempo dEle, mas vão acontecer. Eu sou uma testemunha viva disso. Testemunha de que se estou aqui em cima hoje pregando, é porque Deus lá atrás, na minha adolescência, quando eu tinha a idade de muitos aqui, Deus me chamou para o ministério. Mas se eu tivesse achado o que eu deveria fazer naquele tempo, coitado de quem me ouviria. Deus tem muito propósito para todo mundo aqui, mas talvez Deus está olhando para muitos aqui, olhando, para de fazer na sua própria força, para de estragar tudo, deixa eu fazer, deixa eu cumprir, deixa eu agir. É uma questão de confiança, de entrega. Se coloque em pé, por favor, para nós encerrarmos. O louvor pode subir rápido já, por favor. Presta atenção aqui, não conversa agora com ninguém. O que eu quero dizer é o que aconteceu com Moisés, pode acontecer na sua vida. Tem coisas que talvez você tenha sofrido no seu dia a dia, achando que você está sendo até abandonado por Deus, porque um dia Deus te deu uma direção, mas agora você está tentando andar e não está acontecendo nada. Talvez você tenha andado por experiências frustradas, como eu disse aqui, seja em relacionamento, seja em coisas com Deus mesmo, não sei, porque você está tentando fazer as coisas do seu jeito. Mas hoje Deus está falando para você, viu, meu filho? Para de errar, deixa eu fazer. Você é capaz de esperar? Você é capaz de me ouvir? Você é capaz de confiar em mim? Feche os olhos onde você estiver agora. Eu quero orar por todos vocês aqui e por mim. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas eu quero que você no seu lugar comece a olhar para o seu coração, comece a olhar para a sua vida. Esquece quem está do seu lado agora, não interessa quem está do seu lado agora. Sabe por quê? Porque quando o assunto é com Deus, é só você e Ele, não tem os outros não. E talvez até mesmo olhar para os outros e ficar dando atenção para os outros, é o que está te fazendo errar. Quero que você comece a pensar sobre a sua vida. Senhor, será que eu tenho agido da maneira como o Senhor quer que eu aja? Será que o Senhor está enxergando em mim alguém que confia no Senhor? Alguém que confia no teu processo? Alguém que age e anda como o Senhor quer que eu ande? Ou será que eu tenho sido alguém que está cada vez mais tentando agir do meu próprio jeito? E aí no seu lugar, eu quero que você fale com Deus nesse momento. Porque se as suas atitudes têm sido como a de Moisés, hoje é dia de você se ajustar. É dia de você olhar para Deus e falar: Deus, eu vou viver de acordo com a tua vontade. Eu vou viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim, no teu propósito e no teu tempo. E enquanto eu oro aqui, eu quero que você faça a sua oração com o Senhor. Ninguém precisa ouvir sua voz, é você e Deus agora. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque nessa noite nós, Senhor, ouvindo a tua palavra, entendemos, Pai, que muitas vezes há algo que o Senhor gera em nosso coração, que são propósitos do Senhor para nós, são chamados que o Senhor está fazendo e realizando na nossa vida, Pai. Eu creio que assim como o Senhor fez aquele dia com Moisés, o Senhor tem feito com muitos aqui, Senhor, chamado alguns para ministérios, Senhor, chamado alguns para serem missionários, chamado alguns para serem pessoas que vão impactar as escolas, os lugares por onde anda, pessoas que vão salvar uma casa inteira, salvar um bairro inteiro, uma cidade inteira, pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que vão discipular, pessoas que vão ensinar,
pessoas que vão se relacionar com a pessoa certa, no tempo certo, do jeito certo. O Senhor tem algo preparado para a vida de cada um aqui, Senhor. Mas Pai, muitos de nós, Senhor, temos agido como Moisés. Moisés, um homem de Deus, Moisés, um homem que foi usado como libertador, mas que teve que passar por um processo difícil, porque achou que poderia fazer as coisas como ele achou que deveria fazer. E Pai, talvez nós estejamos sendo como Moisés, pegando os incômodos, pegando aquilo que o Senhor está falando conosco, e agindo do nosso jeito, agindo com a nossa própria vontade. Mas Senhor, nessa noite, nós nos colocamos diante do Senhor, porque não queremos mais agir de acordo com a nossa própria vontade. Nós queremos nos submeter ao Senhor, lembrando, Pai, de que toda obra, toda realização de tudo que acontece na nossa vida é o Senhor quem faz. Por isso nós nos submetemos a Ti, Senhor, e Te pedimos perdão, Pai, porque por muitas vezes tentamos tomar o controle da nossa vida, colocamos o Senhor de escanteio e tentamos usar o Senhor apenas como um abençoador, como uma ferramenta, enquanto deveríamos nos submeter ao Senhor, nos submeter ao processo do Senhor. Pai, mais do que isso, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, confiar em Ti, porque ainda que nós não estejamos entendendo, vendo, ainda que a gente ache injusto tudo que estiver acontecendo, se há uma ordem do Senhor para a gente esperar, que Senhor, que a gente confie a ponto de esperar. Que o Senhor nos ensine a confiar mais do que questionar. Que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos pessoas que confiam em Ti a todo e qualquer custo. Não importa como, não importa a forma, nos ensina a confiar. E mais do que isso, Senhor, nos dá o entendimento e a maturidade de que tudo do Senhor há um tempo, há um processo, e de que quando nós confiamos e esperamos o tempo do Senhor, o Senhor não só faz aquilo que o Senhor já falou, como o Senhor faz ainda mais. O Senhor fala ainda mais, o Senhor derrama ainda mais. Pai, sobre a vida, Senhor, de cada um nessa igreja, eu te peço, Pai, que o Senhor comece a trazer o entendimento da importância de confiar e esperar, para que, Senhor, possam viver no tempo certo os propósitos do Senhor sobre a vida deles, possam viver, Senhor, o propósito, os planos e o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, Senhor. E assim, Pai, nós oramos agradecendo, porque coisas foram mudadas, coisas foram transformadas nessa noite, pelo poder da mensagem do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Derrama a tua glória.